Recentemente, o Drauzio Varela viralizou, pelo menos na minha bolha de redes sociais, incluindo o Blue Sky, falando que as pessoas têm que se preocupar em manter amizades, serem mais abertas, serem mais ativas, porque a solidão é um problema seríssimo de saúde e bem-estar. E, enfim, tem o vídeo todo dele lá, falando sobre buscar amigos, buscar relação com as pessoas, que viralizou o Drauzio. Recentemente, mais recentemente, nos últimos dias, quem também viralizou foi o Mark Zuckerberg, o dono da Meta, num podcast dando entrevista falando que o americano tem em média 3 amigos, mas a demanda social das pessoas fisiológica é de por volta de 15 amigos, e para preencher esses 12 amigos que estão faltando, as pessoas vão poder usar os amigos virtuais da inteligência artificial generativa da Meta. E essas duas coisas, essas duas falas sobre solidão, são muito complementares e trazem uma questão seríssima sobre a vulnerabilidade que a solidão traz com novas tecnologias aqui, que eu queria muito discutir. Antes de tudo, solidão é uma questão de bem-estar muito mal discutida, muito mal encarada no Brasil. As pessoas não têm uma dificuldade muito grande de aceitar que estão sozinhas, que não têm relação com outras e que a nossa vida mudou, mas é um problema mundial. A humanidade como um todo está convivendo mais isolada, a gente está ficando mais tempo individualmente, olhando para essa tela, sem falar com outras pessoas, sem ter convivência em espaços que criam amizades e outras coisas mais. Deixa esse tipo de discussão sobre a parte de bem-estar, a parte de saúde, para outras pessoas. Eu não tô informado o suficiente para fazer essa discussão aqui agora. Mas enfim, é um dilema que a gente está vivendo em maior e menor grau em diferentes cantos do mundo e em diferentes populações, mas a humanidade como um todo está ficando mais sozinha. Queria trazer isso para falar esse ponto. E isso, em tecnologia, em internet, em redes sociais, é uma das maiores vulnerabilidades que está sendo cada vez mais explorada. Tem uma série de problemas modernos que vêm de solidão e a gente pode não perceber, mas porque a solidão está se tornando esse alvo muito fácil para fazer dinheiro. Desde a forma mais direta possível, como por exemplo, golpes que pegam pessoas que estão vivendo sozinhas e alguém se passa por um contato, por uma amiga, por um amigo, por alguém que quer conversar e começa a extorquir a pessoa, tirar dinheiro, pegar a aposentadoria dela e outras coisas. É muito frequente fora do Brasil, não tão comum aqui, um pouco comum, mas também tem outras coisas que vêm disso. A gente vê consequências de solidão e da internet tomando esse espaço que seria de convivência com outras pessoas, até com problemas da sociedade como um todo, como por exemplo os ataques que a gente vê a escolas, a grupos, ataques de bomba ou de atentado, da pessoa chegar com arma, coisa assim, facada, por gente que ficou sozinha, que não convive com outras pessoas e se enfia em grupos extremamente polarizadores, como por exemplo Discord ou Telegram, outros grupos desses, onde o pessoal vai reforçando um comportamento ali dentro e bota essa pessoa para fazer alguma coisa entre os mais jovens, mas também tem uma versão dessa no WhatsApp para os idosos, tipo os idosos todos que estavam em acampamento em 2023, achando que estavam salvando o Brasil, fomentando um golpe, que são pessoas que foram fazer parte de algo maior da vida delas, que provavelmente estavam sozinhas, sendo cooptadas para esses grupos polarizadores com discussão, criando uma realidade paralela e fazendo isso. Por enquanto a gente está vendo pessoas sendo cooptadas por esse tipo de coisa, por grupos com estranhos que trazem esses temas e fazem essas coisas. Mas com os grandes modelos de linguagem, com ChatGPT e esses outros LLMs, Llama, Gemini e outras coisas, aparece uma outra vulnerabilidade, que é a seguinte: esses modelos são péssimas fontes de informação. Já falei isso em muitos vídeos no YouTube, fica à vontade para procurar. Mas eles são muito bons para análise de texto, eles são muito bons para interpretar a informação. Então eles são ruins para gerar algo, mas para mastigar mais informação e extrair dados ali de dentro, eles costumam funcionar. Tanto que são chatbots, são ferramentas de conversa. Vou ter um vídeo todo no YouTube sobre a economia da intenção que vem dessa mistura, que é um negócio bastante nocivo, de como você pode ter essas ferramentas manipulando as emoções das pessoas, manipulando o que eles sabem ou o que eles predizem que as pessoas estão tentando fazer.
Mas uma coisa que eu já consigo dizer para vocês aqui, golpes do tipo fazer deepfake de familiares, fazer uma voz sintética ou um rosto sintético falando para a pessoa comprar isso, fazer aquilo, falando que foi sequestrado, que foi sequestrada, fazer perfis falsos com imagens de modelos ou manter uma conversa com pessoas por meses, por anos, se passando por alguém, ficou muito mais fácil com esses modelos de linguagem e com isso manipular essa solidão das pessoas para convencer elas a fazer uma série de coisas, como cair em golpes e outras coisas, já é muito mais possível hoje. Então as pessoas que estão usando essas ferramentas para conversar como se fossem amigos, que estão usando essas ferramentas como terapia, não são ferramentas de terapia, e elas são ferramentas que são treinadas para ter uma resposta. Então, como é que funciona um modelo de linguagem desse como o ChatGPT? Você tem camadas de treinamento diferentes. Uma é você dar muitos dados para processar ali dentro e criar associações entre palavras. Então, atirei o pau no, e aí, com base em tudo quanto é informação que aquele livro, texto, vídeo, outras coisas que aquele sistema recebeu, ele cria um cálculo que diz para ele qual é a próxima palavra que deve aparecer nessa sentença, mas também tem um treinamento depois de usuários, funcionários contratados, geralmente em países pobres, pagando muito pouco para essas pessoas, que vão ficar fazendo perguntas para esse sistema, pedindo informação e atribuindo bom ou ruim, conforme o sistema responde. Então você não só tem um treino de processar o que tem lá dentro, mas você tem uma outra camada de treino depois de dar valores para o que é respondido, como bom ou ruim, ou melhor ou pior, ou escala de notas, para como aquilo funciona. E dentro desse tipo de recompensa que se dá para o sistema, se você quer um sistema que vai ser usado por pessoas, se você quer ganhar usuários e manter usuários, uma das coisas que você tem que recompensar de cara é um sistema que valide o que os usuários querem, que apoie os usuários, que acolha os usuários, que seja um puxa-saco dos usuários para manter as pessoas ali dentro entretidas, falando sobre elas. Você pode já ter visto gente, até aqui no Instagram, falando ChatGPT é super legal comigo, ele fala isso, ele fala aquilo, ele cuida bem de mim, porque sim, o sistema é treinado para ser receptivo a você e responder bem ao que você pergunta. Se ele fosse estúpido, ninguém queria interagir com ele. Para levar patada já basta a vida. Só que nessa dele validar as pessoas, ele também vai validar qualquer coisa que você pedir ali dentro, incluindo coisas muito erradas que você quiser saber, perguntar ou fazer, que um humano, ou um profissional, ou um terapeuta, uma terapeuta, te falaria que não é um comportamento legal de você ter e ia te guiar para não fazer aquilo. Então, assim, usar essas ferramentas como amigos virtuais é a pior combinação das coisas todas, porque você já tem o problema da vulnerabilidade, da solidão, você vai mascarar isso com uma ferramenta que não supre isso, que não foi treinada para isso, que foi treinada só para te manter preso ali dentro e validar o que você fala para ele, e você ainda está se expondo mais e muito mais vulnerável a vários tipos de ataques que vão vir justamente por esse tipo de ferramentas, ou exploração comercial, ou o que você quiser, da pior forma possível. Então, assim, dá frio na espinha de ouvir quem desenvolve esse tipo de ferramenta convidando as pessoas a curarem a solidão delas, interagindo com essas ferramentas como se fossem amigos. Não são feitos para isso, e nessa eu tenho que dar muito mais razão pro Drauzio do que pro Marquinho da Meta, que a gente precisa buscar amigos reais e não virtuais, tá? Enfim, é uma vulnerabilidade insana que a gente está tendo, crescente. Namoradas virtuais, amigos virtuais, perfis falsos e outras coisas só vão povoar mais ainda esses meios, e é cruel e surreal ver o dono da empresa que comanda 3 bilhões de usuários no mundo, onde as pessoas passam o maior tempo da vida delas interagindo com outras pessoas e com conteúdo, e agora com perfis virtuais, sugerindo que é isso aí que vai sanar a solidão das pessoas. Cruel demais.